Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, desculpa, né, os imprevistos aí técnicos que aconteceram, tá? Mas eu acho que agora a gente vai conseguir fazer a nossa conversa com tranquilidade. Eu gostaria de comentar com vocês, em primeiro lugar, que nosso mote de hoje da roda de conversa é o livro O Passeio de Bengara, ok? E estamos aqui com a autora do livro, Ana Beltrame, vou fazer uma rápida apresentação dela e dos demais convidados, ok? Ana é diplomata de carreira, formada em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, começou sua carreira na diplomacia em 1978 e, de lá para cá, percorreu praticamente todos os degraus da carreira, servindo em vários países e também exercendo cargos importantes, relevantes em Brasília. Tá? Os nossos outros três convidados, cuja presença eu agradeço, eu começo por apresentar o professor da Universidade Federal do Amapá, Gutenberg Vilhena Silva, que é formado em Geografia pela Unifap, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em diferentes instituições acadêmicas. É importante dizer também que o objeto, né, o foco das pesquisas do professor Gutenberg é justamente a questão da região das fronteiras, que está dentro do ambiente do livro que nós vamos tratar agora, né? Bom, gostaria então de agradecer também muito a presença da Janete Capiberibe, sabemos da agenda extensa que ela tem, e é uma grande honra tê-la conosco. Janete é vereadora em Macapá, tem uma trajetória política voltada para as causas das populações mais fragilizadas. No início da sua vida política, ela enfrentou a ditadura, foi presa, exilada, retornou ao Brasil em 1979 e depois foi eleita sucessivamente por vários mandatos, né, como deputada estadual e deputada federal. Ela é autora de uma lei muito importante, que é a Lei de Proteção e Acesso à Biodiversidade, pioneira, né, no Brasil no combate à biopirataria. Temos também, com muito prazer, o professor Stéphane Granger, que é doutor em Geografia pela Sorbonne de Paris, professor na seção brasileira do Liceu Melchior Garret, se eu falei certo, em Cayena, e professor temporário da Universidade da Guiana Francesa. É especializado nas relações Brasil-Guiana Francesa, tem artigos publicados em várias revistas brasileiras e também estrangeiras, né, nos temas de geografia, história e geopolítica. Bom, eu vou começar com uma pergunta bem singela para os três convidados, né, antes de passar a palavra à Ana, que eu gostaria de saber deles o que eles acharam do livro, qual foi a impressão quando leram o livro. Estou aqui curiosa para saber. Começaria pela Janete, por favor. Você tem que abrir o seu microfone, Janete. Não é o YouTube, sou eu. Eu parabenizo a Ana por sua obra, que devorei de um só fôlego, posso dizer. Ela homenageia os funcionários do Departamento Consular do Itamaraty, em Brasília, seus colegas, que se desdobram, em especial nos países ou nos lugares mais pobres, para o desempenho do seu trabalho, conforme ela relata no livro. É uma apresentação rápida só, Beth? Pode falar, Janete, com mais calma. Agora temos tempo. Bom, eu vou poder ficar no máximo uma meia hora. Então, viu? vamos aproveitar a sua presença. Pode falar o que mais que você Vamos. gostaria. Então, Ana, muito me impressionou a forma como você descreve a Amazônia, né, de um jeito como as pessoas podem ver como é a natureza, a cultura local, sem exotismo, e como você articula os diferentes universos culturais, brasileiro, francês, indígena. Você mostra, ao longo de todo o livro, uma Amazônia real, através dos diálogos com os personagens, dos garimpos ilegais de ouro, casos reais de abuso e exploração sexual de crianças brasileiras nos garimpos ilegais, que são atividades, os garimpos ilegais, de degradação ambiental. Eles são ilegais tanto na Guiana,
na Amazônia guianense, como no Brasil. No Brasil, o garimpo não é legalizado, né? A marginalização política, a exclusão social. Essa fronteira Brasil-França, ela tem uma extensão de 730 quilômetros, é a maior fronteira terrestre da França com o Brasil, e é também a maior fronteira terrestre entre o departamento da Guiana, departamento francês da Guiana, e o Amapá, no Brasil, são 650 quilômetros. É a Amazônia profunda, né? Palco onde acontecem os relatos feitos por você, Ana. E em 1997 aconteceu aí, nessa fronteira, um encontro entre o presidente da França, o Jacques Chirac, e o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Seus colegas aí do consulado da Guiana deviam estar presentes. E aí, desse encontro, o presidente do Brasil e da França, os dois, aliás, o Jacques Chirac chamou o Fernando Henrique de presidente do México, né? Brasil é bem diferente de Mexique, né? E ele foi assim para descontrair. Eu acredito que o Jacques Chirac, né, cometeu essa gafe aí, entre aspas. E daí saiu o asfaltamento da estrada de Regina até São Jorge de l'Oyapock, são 40 quilômetros, não é? de asfaltamento. Saiu o projeto da ponte binacional, que hoje é uma realidade, né? Eu não vou colocar aqui quais são as vantagens, tem desvantagens aí na construção dessa ponte binacional, e o acordo quadro, aqui estão os professores, né, doutores das universidades do Brasil, da França, né, o acordo quadro, no acordo quadro Brasil-França, saiu o acréscimo de uma cláusula sexta a esse acordo quadro, que permite ao Amapá e à Guiana, em conjunto, acessarem recursos para todas as áreas, né, que se justificarem nos dois países, no Amapá e na Guiana. Ainda, eu tenho que citar aqui o nosso saudoso professor Alain Ruelan, geógrafo, e sua esposa, Françoise Ruelan, uma trabalhadora, uma batalhadora social pelas causas sociais, que muito nos ajudaram inclusive na colocação na fronteira dos dois presidentes. Estavam por trás Alain Ruelan, Alain Pavé, vários cientistas franceses que eram simpatizantes do Amapá, do Programa de Desenvolvimento Sustentável, em marcha, em andamento, em início, no nosso estado do Amapá, e aí nessa fronteira, Amapá e Guiana. E o professor Alain Pavé esteve também lá, o senhor deve ser conhecedor, professor Stephanie, né? Então, tem outro projeto que eu considero importante, que saiu também dessa concertação aí, que foi a Escola de Língua Francesa Danielle Mitterrand, no Amapá, que para nós é normal que a segunda língua no Amapá fosse o francês, porque é a nossa fronteira, né, aqui no Amapá. Então, a Escola de Língua Francesa Danielle Mitterrand, fala-se bastante o francês aqui no Amapá, a partir interessante. Muito interessante isso, né, Janete? Acho que a maioria do Brasil não conhece esse aspecto, né? Não conhece. Não conhece. E na Guiana, o presidente do Conselho Regional, Antônio Carame, que corresponde ao governador nosso, também, os dois assumiram o compromisso com as escolas de um lado e outro da fronteira. Lá na Guiana, o ensino do português também interessante. a ser estabelecido.
Eu acho, Janete, que a gente vai fazer uma rodada a mais, mas ainda vamos contar com você mais um pouquinho, tá? Por favor. Eu gostaria de fazer a mesma pergunta que eu fiz inicialmente para você, ao professor Gutenberg, né? Qual foi o impacto, né, da leitura do livro O Passeio de Dediaro? O que lhe pareceu? Qual foi a sua impressão? Por favor. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, Beth. Muito obrigado por esse maravilhoso convite. O meu muito boa noite à minha querida, maravilhosa amiga Ana Beltrame, que nós já temos uma longa trajetória de trabalho, ela na sua função e eu na minha. Eu me recordo muito bem que quando eu me alcei ao concurso de professor universitário, nós, em um determinado momento, comemoramos que, desde então, a gente já tem uma longa trajetória. Meu muito boa noite à vereadora Janete Capiberibe, muito me honra estar em sua companhia. E, por fim, meu boa noite ao meu caro amigo, de também longa data e com vários trabalhos já publicados em conjunto, Stefane Granger, e a gente tem sempre conversado sobre essas questões que, direta ou indiretamente, envolvem o belo livro escrito por Ana. Bom, Beth, eu te diria o seguinte, o livro da Ana é um livro que você lê assim, ó, rapidamente. Por quê? É um livro tão envolvente, tão motivador de questões que são extremamente importantes no mundo todo. A questão do trabalho infantil, da prostituição, a questão que envolve um trabalho degradante, tudo isso perpassa o universo em que Ana narra a história de uma pessoa fictícia, mas que congrega um universo, né, de problemas relacionados a um determinado tema, que é o tema da prostituição infantil, mas, ao mesmo tempo, em um único tema, a Ana consegue transitar por uma pletora de temas, por um universo muito grande de temas, muito atuais, que envolvem a Guiana Francesa e, de certa forma, isso se transborda na nossa relação, né? Na relação que a Guiana Francesa tem com seus vizinhos, em especial, no nosso caso aqui, é o objeto um pouco do nosso debate, com o Brasil. Então, respondendo e finalizando a sua pergunta, eu diria que o livro da Ana é um livro instigante, envolvente e difícil de largar sem terminá-lo. Então, essa seria um apanhado rápido sobre o livro da Ana. Eu acho que é o maior elogio que um autor pode ter, né? É esse, mas gostaria de ouvir o professor Stefane também a respeito do livro, o que achou, qual foi a sua impressão da leitura. Boa noite a todos e todas. Eu também gostei muito desse livro e vou confirmar a impressão dos outros falantes, que, para mim, eu li como se fosse um verdadeiro romance policial, um inquérito policial no qual a comissária Ana vai procurar, não vou dizer o que ela vai procurar, mas ela tem que encontrar uma identidade, um culpado, e isso faz esse livro uma obra muito empolgante. E o também muito interessante para mim, aliás, vou lembrar que a nossa fronteira entre Guiana Francesa e Amapá está oficialmente totalmente fechada, como a fronteira com Suriname. Mas sabemos que é atravessada clandestinamente por dezenas de catraias diariamente. Então, o que é muito interessante é a visão de uma diplomata brasileira em relação à Guiana Francesa, que é um território totalmente desconhecido dos brasileiros, e que é uma imagem diferente dos próprios guianenses que moram lá, dos brasileiros que moram lá há muito tempo. Eu diria que até uma imagem favorável, que eu queria mostrar aos guianenses, dizendo, bom, guianenses que sempre estão se queixando do seu país, bom, vocês podem ver que seu país não é tão ruim como assim. E, claro, todos os temas, muito, a atualidade, fala muito, inclusive agora, os garimpos clandestinos, agora se tornaram um pouco a moda na França, houve muitos artigos, agora 2 séries, 2 telenovelas na televisão nacional francesa, uma série de histórias em quadrinhos, tudo isso. E isso faz um tema cada vez mais conhecido entre os franceses. E, bom, foi também interessante para mim tentar reconhecer os papéis dos personagens que aparecem nesse livro. Muito interessante. Bom, Ana,
Boa noite. E você, quando estava escrevendo o livro, imaginava esse tipo de reação que foi descrita aqui pelos nossos convidados? Seu áudio, Ana. Seu áudio. É na parte de baixo. Ela desapareceu, mas eu acho que ela vai voltar. Agora, só falta... Eu acho que ela vai voltar. Ela tirou o vídeo, né? Tirou. Vamos lá, Ana. Você tem que habilitar o vídeo e o áudio, né? E deixar ligado o áudio, porque como é no celular, já deixa... Tá funcionando agora. Estamos ouvindo, tá? Deixa elas se entenderem. Enquanto elas tentam lá, eu vou aproveitar a sua presença, Janete, para poder, enfim, antecipar algumas perguntas que eu faria, e eu faço agora, exatamente porque eu sei que seu tempo não é... A gente atrasou, né? O seu tempo ficou curto. Janete, pela sua sensibilidade... Bom, a Ana acho que vai conseguir entrar... Vai. Ok, Ana? Você pode falar agora? Sim, então, se vocês estão ouvindo, Desculpa. eu posso agradecer o que as pessoas disseram, agradecer a lembrança que tiveram do Acordo Quadro, assinado pouco antes do ano 2000, foi Chirac e Fernando Henrique, um acordo extremamente importante que me permitiu trabalhar com muita liberdade enquanto eu estive em Caiena, graças a esse acordo e graças também à grande disponibilidade do governo estadual do Amapá. Eu não imaginava o que ia ser do livro. Eu escrevi para tornar conhecido um problema que eu vi acontecer. E também porque ninguém conhece o Amapá. As pessoas pensam que o Brasil acaba em Belém. O Amapá é o norte do norte, é o que fica depois que o Brasil acaba, vem o Amapá. E é uma pena, porque é um estado belíssimo, muito rico de cultura, e muito interessante pela proximidade com a França, pelo escudo das Guianas, e muito desconhecido no Brasil. Muito injustiçado também em muitas coisas. Então, uma das coisas que eu queria tornar essa fronteira com a França mais conhecida, e também o Amapá mais conhecido no Brasil. Eu não imaginava isso, não. Eu não sabia realmente o que ia acontecer. Mas acontecendo coisas boas, né? Bom, eu vou... Felizmente. Então, ainda bem. Como disse, eu vou aproveitar a presença da Janete, enquanto a agenda dela permite, né? E antecipar uma pergunta que eu faria um pouquinho mais à frente, mas faço agora. Janete, você, pela sua experiência, pela sua sensibilidade social, sabemos da sua atuação, você diria que o personagem Dendiara, né, que é o personagem central da história, é representativo daquilo que se passa naquela região, nessa região descrita pela Ana, e, ao mesmo tempo, a gente sabe, os professores Stefani e Gutenberg vão falar muito de aspectos também geográficos, né, da área que eles atuam. Mas eu, se posso chamar assim, gostaria que você abordasse um pouco essa geografia humana, né, dessa região. Como é que você pode nos abordar, por favor? Com certeza, a aparição da Dendiara, né, na história, logo no seu início, ela é de fundamental importância, eu diria, Ana, para que se analise com pé no chão, o que significa, o que representa a exploração sexual de meninas, meninos, das crianças no nosso Amapá, no nosso Brasil, não é só no Amapá, é no Brasil. Eu, na Câmara Federal, deputada federal, eu participei de uma comissão parlamentar de inquérito que investigava a exploração sexual de meninas e o tráfico de meninas e de meninos no nosso país e aqui na nossa fronteira no Amapá. Eu estou falando do Amapá, eu estou no Amapá, esse estado que não é conhecido no Brasil, como a Ana acabou de falar. E eu, indo
Foi muito difícil, foi o ano de 2013, depois de muito cuidado, muita pesquisa, junto com a Igreja Católica, junto com a pastoral da criança, junto com o conselhos tutelares, Comissão de Direitos Humanos das pessoas, das crianças do Brasil, no nosso Amapá, eu cheguei a contribuir, colaborar para colocar 4 traficantes de crianças para serem exploradas sexualmente no Amapá, no Oiapoque, no garimpo, aí na Guiana Francesa e na cidade do Oiapoque. Você coloca muito bem, você tem a sua rede de informante, Ana, teve a sua rede de informante no romance, né, para conseguir chegar até os algozes da pequena Dende, da Dendiara, né? E você, aqui eu cheguei aí, não é? Nesse universo que você transitou, como você coloca bem no livro, aí na fronteira, nos garimpos ilegais, na parte francesa, na Guiana Francesa, e com apoio dos pontos Vila Brasil, aí Isso. no município de Oiapoque, porque era muito importante, o garimpo ilegal só se mantinha com todas essas atividades nefastas, porque ele tinha o apoio de Ilhabela, Vila Brasil, ali da cidade do Oiapoque, como você muito bem relata. É muito bom seu livro, e eu quero que as pessoas no Amapá leiam esse livro, que as organizações de defesa de direitos humanos leiam seu livro, Beth, é importante mandar para cá. Tem uma livraria que você pode colocar, que a dona dessa livraria vai se esforçar para divulgar, colocar nas universidades, aí na Unifap, Gutenberg, porque eu fiquei assim, cheguei a me sentir um pouco aliviada quando consegui que a Polícia Civil do Amapá, na época, o governo do Camilo Capiberibe, é meu filho, a Polícia Civil dele prendeu 4 desses traficantes. Uma delas, a Sabrina, dona de uma boate, para onde eram recrutadas as meninas menores de 13 anos, vindas do Pará, de Goiás e de Santana, no nosso Amapá. E outra, a Denise, casada com francês, dona de um hotel, Chez Denise, o nome do hotel, e os hóspedes eram franceses, e mais 2 outras pessoas que foram colocadas na cadeia através do trabalho do delegado Charles, da Polícia Civil. Ele me liberou de dizer seu nome aqui, nessa live, em 2013, e a Denise, Chez Denise, ela trazia essas meninas do Pará, de barco, de Belém de barco, até Laranjal do Jari, no Amapá. De lá, eles tinham uma rede que trazia em um transporte essas meninas de 13 anos, virgens, que lá no hotel Chez Denise, os franceses pagavam cerca de 300 euros pela virgindade de uma dessas meninas. É uma realidade cruel essa. Então, é muito importante. Foi muito importante e continua sendo, Ana, esse trabalho de denúncia que você faz, de, através dessa rede sua de denunciantes, chegar não a madrinha, né? A madrinha, eu gravei bem a história da madrinha, que você encontra depois lá em Belém do Pará, num encontro de senadores franceses, né? Eu estou relatando para você ter certeza que eu li seu livro até o final. Eu não vou revelar. Só não pode revelar o final, né? Não pode. Eu não vou revelar isso, porque eu quero que as pessoas leiam e tomem conhecimento aí através da leitura. Entendeu? Mas muito importante o seu trabalho, Ana, no combate a exploração sexual, tráfico das nossas crianças, e
incrível, ali no hospital de Oiapoque, para onde essas meninas eram levadas. Quantas meninas, quantas Dendi foram levadas até o hospital de Oiapoque, nasceu os seus bebês e sem que ninguém visse. Isso, na CPI do tráfico de crianças, eu constatei, elas eram adotadas na Guiana Francesa pelos franceses ou por alguém, uma família lá, que se beneficiava, né, do fato de estar na Guiana e ali ter um serviço social que atendia, o governo atendia as pessoas em vulnerabilidade social. Perfeito, perfeito, Janete. Muito importante as questões que você relatou para nós, e por aí a gente vê como que realmente a Ana conseguiu construir num relato, né, ficcional, mas profundamente assentado em questões da realidade, né? Eu gostaria agora de conversar um pouquinho com os professores Gutenberg e Stefani a respeito dessa questão da fronteira, né? Um tema que eles ambos estudam a fundo. A fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa é um grande personagem do livro também, né? Ou seja, essa ambientação nesse contexto que nós conhecemos tão pouco e que a Ana relata tão bem, é muito marcante para quem lê o livro. E sabemos, aprendi com ela, inclusive, que as fronteiras nunca são apenas geográficas, elas são também sociais, são culturais, são políticas, né? Nesse sentido, eu gostaria de ouvir o Gutenberg um pouco sobre esse território fronteiriço, né, retratado no livro, e te perguntar, Gutenberg, quais as especificidades que você enxerga nesse contexto aí dessa região, por favor. Em relação ao livro? Não só em relação ao livro, mas também em relação à questão mais ampla, né, da fronteira. Este aqui? Este e mais, sim, e mais sim, as questões, né? Você estuda a fronteira, eu queria te ouvir sobre isso. Eu diria para você, eu já trabalho com estudos de fronteira há aproximadamente 15 anos. Eu fiz, a minha dissertação de mestrado foi sobre as mudanças de uso do território na nossa fronteira, né, que eu defendi lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, eu fui para onde a Ana nasceu para entender sobre uma outra perspectiva, né, outros olhares sobre fronteira, para poder me reinventar e ter um trabalho mais contundente olhando a nossa fronteira. Então, fiz isso. Depois fui para o Rio de Janeiro me doutorar com a maior especialista na geografia, posso dizer isso, professora ali Osório Machado. A Ana Beltrán me conheceu muito bem, inclusive estava na minha banca de defesa de tese. E lá aprofundei esse debate sobre como pensar questões referentes à geopolítica, né, que é seria uma das temáticas que envolve a fronteira, e já emendo, Beth, eu quero fazer um link, na verdade, com a reflexão que você fez, e você disse que aprendeu com a Ana. De fato, a fronteira, o termo fronteira, ele é polissêmico, ele tem vários sentidos. Eu e o Stefani, nós estudamos a dimensão política da fronteira, ou seja, o papel que a Ana desempenha como diplomata, o papel que os governadores desempenham como estadistas, o papel que os presidentes da República, das nações desempenham como estadistas, a maneira como as ações que eles promovem geram impactos sobre os usos do território, todo esse conjunto de situações me interessam e interessam ao Stefani também, eu diria. Agora, a fronteira ela também é cultural, ela intercala diferentes movimentos que envolvem a cultura dos povos que estão na fronteira, numa situação de limite, né, de contato interestatal. A fronteira também é social, existe também uma fronteira econômica, ou seja, existem tantas fronteiras. Existe uma fronteira musical, que foi muito bem retratado pelo documentário da Clícia Oana, que fez o seu trabalho conosco no nosso mestrado. Então, assim, essa dimensão política é a dimensão que eu estudo. E, para finalizar essa minha resposta, para dar oportunidade ao colega, eu diria que aqui no Amapá, nós fizemos, anos atrás, em 2017, demos um passo muito grande
para pôr o Amapá dentro do entendimento das relações internacionais da região das Guianas, abrindo um programa de mestrado específico sobre estudos de fronteira. Então, nós temos um mestrado profissional, cujo objetivo é lançar trabalhos que tenham um grande impacto social com temas relacionados à fronteira. Perfeito, Gutenberg. Stefane, você pode também abordar esse tema? Quer dizer, que território fronteiriço é esse que nós estamos falando? Sim, porque o livro mostra também como a fronteira do Oiapoque parece, na verdade, uma ficção. Porque os personagens, seja a comissária delegada Ana, como muitos brasileiros, eles atravessam essa fronteira sem guarda, sem aduaneiro, sem alfândega, como se, na verdade, não houvesse fronteira, como se fosse uma verdadeira, o que é, na verdade, uma verdadeira região transfronteiriça, de fato. E, bom, começa agora a ter relações de verdade, né? Relações institucionalizadas, mas o lado informal dessa fronteira, isso aparece muito bem no livro. E o que é interessante, aliás, o livro também tem uma alusão ao posto de Belizon, que não existe mais, agora em Regina, que é um pouco mais ao beira do rio, a meio caminho entre Caiena e a fronteira. E esse posto de Belizon também, durante muito tempo, foi a verdadeira fronteira, porque até 2003, a São Jorge, que era o lado francês da fronteira, não tinha ligação terrestre com Caiena, só de avião. Significa que os brasileiros, na época, os brasileiros do Oiapoque, eles podiam atravessar a fronteira sem problema. Os pessoal de Macapá comprava vinho e perfumes. Os franceses de São Jorge podiam fazer compras sem problemas e também consultar dentistas. Havia uma verdadeira região transfronteiriça de fato, uma verdadeira simbiose. E foi quando a ponte foi construída, ainda não aberta, mas construída, que a França terminou as obras da estrada ligando Caiena à fronteira, fazendo Caiena mais acessível à imigração brasileira. E isso fez que a fronteira fosse mais vigiada, com o destacamento da Polícia das Fronteiras, que os brasileiros foram barrados, sem visto, até o estabelecimento da carteira transfronteiriça em 2015. Então, é uma fronteira. E, além disso, os brasileiros do Oiapoque agora eles podem passear, visitar a família do outro lado, fazer compras em São Jorge, mas eles não podem passar São Jorge. São Jorge é o único lado onde eles podem desembarcar. Depois, se eles quiserem ir até Caiena, eles vão ter que passar pela barragem de Regina, que é uma segunda fronteira entre Caiena e Oiapoque. Então, tem duas fronteiras, na verdade, mas que os brasileiros sabem contornar. Como acontece, né? O livro mostrou muito bem. É verdade. Espero que esse livro vai ser traduzido para que o público da Guiana Francesa veja outra imagem da garimpagem e ver que, ao contrário do que se pensa na Guiana Francesa, as autoridades brasileiras, na verdade, não promovem a garimpagem em território guianense, em território francês. Ana, eu vou te fazer uma pergunta, vou falar um pouquinho dessa questão da mineração, que o Stefane abordou rapidamente, e até eu, como pessoa vinda de Minas Gerais, né, esse é um tema que me é muito caro, né? A mineração em Minas, enfim, protagonizou uma série de tragédias, né? As mais recentes, Brumadinho e Mariana, né? Mas são apenas as mais visíveis, eu diria, né? E eu acho que Ana conseguiu, nesse livro, mostrar na prática, para quem não conhece essa realidade, que é o meu caso, do garimpo de ouro, por exemplo, né, ilegal, ela conseguiu mostrar, dar uma concretude a isso muito impressionante. É como se a gente estivesse ali dentro, vendo como é que eles operam, né? Então, eu acho que gostaria, Ana, que você falasse um pouquinho sobre esse tema, que eu acho da maior importância, até porque você menciona muito bem também a questão do uso do mercúrio e as próprias mazelas desses garimpeiros, né? Você relata muito bem que você nunca conheceu um garimpeiro rico, né? Na verdade, eles são também vítimas de todo um processo de exclusão social. Então, eu gostaria de te ouvir, em primeiro lugar,
sobre esse tema da mineração. O garimpeiro é um Sísifo, para usar uma linguagem de Euclides da Cunha, ele é um Sísifo enlameado. Todo dia ele rola uma bola montanha acima e à noite a bola cai, no outro dia ele recomeça. Sempre movido pela esperança de, como eles dizem, bamburrar, achar o pote, toucher le pot, né? que é achar a grande veio aurífero. Nunca acham. E quando acham, eles perdem aquilo em dívidas para o dono do garimpo, ou em cachaça, ou em qualquer outra coisa. Mas eu nunca vi um garimpeiro rico. Eu sei que tem atravessadores ricos, mas garimpeiro, não. Eles só escapa quem consegue sair cedo do garimpo, comprar uma casinha, o outro comprou um caminhão, fazia frete, mas ninguém enriquece no garimpo. É uma ilusão do ouro. E cria muitos problemas. No tempo que o Camilo Capiberibe, filho da Janete, era governador, eu cheguei a receber policiais amapaenses que foram a Caiena e eu os recebi na minha casa, para eles não irem no consulado, para não dar pinta, porque não tínhamos conseguido operacionalizar entre Paris e Brasília, que era tudo muito longe. Paris e Brasília são muito longe do Oiapoque. Então, o que é que o Camilo fez? Liberou os policiais, eles foram, receberam um visto de uma semana, eu os recebi na minha casa, e aí e depois a Polícia Federal levou-os à Gendarmerie também, e aí eles conversaram e voltaram para Macapá para poder resolver essa situação que Oiapoque é muito longe de Brasília e muito longe de Paris. E tudo isso devido à ação dos garimpeiros, que põe as pessoas em risco social e põe o meio ambiente em risco social também. E por causa da poluição causada pelo mercúrio e do fato de que eles vão arrancando árvore, vão desbarrancando o rio, vão jogando mercúrio, e aquilo tudo vai se desfazendo. E o garimpo, na Guiana Francesa, ele é praticado dentro de parques nacionais oficiais franceses. Além de tudo, os garimpeiros destroem patrimônio ambiental francês. E a Guiana é a maior floresta da França. E os garimpeiros são lá daquilo fazendo. Então, cria uma situação entre os dois países, a gente fica no meio de duas forças, e é muito difícil. E tentando sempre proteger as pessoas em situação de risco e evitar um desgaste maior para o governo brasileiro, porque as autoridades, como o Stefani bem apontou, as autoridades brasileiras não apoiam o garimpo. As autoridades brasileiras não, até o mercúrio é proibido, mas acontece. Precisaria um patrulhamento muito maior e uma vontade política muito mais forte do Brasil para colocar o garimpo. Não é que não vai explorar o ouro, se está lá, a gente pode explorar. É uma riqueza e os estados, como o Amapá, têm o direito de explorar essa riqueza, mas dentro da lei, com carteira assinada para o minerador, com escola perto do acampamento do minerador, com maiores de idade trabalhando, com proteção dentro da mina. Não é essa coisa do jeito que está sendo feita, principalmente no que eu vi na Guiana Francesa. Eu acho muito importante que a gente reflita sobre isso, que o livro possa servir de reflexão. Sem dúvida, Ana. Um grande tema também, né? Eu até gostaria de ler um pequeno trecho do texto que o Gutenberg fez para o blog de Rocha, né? que também menciona o livro, mas ele fala um pouco sobre essa questão da mineração, e eu abro aspas aqui. Ele diz que há uma hierarquia de relações territorialmente localizadas, mas espacialmente pulverizada no mundo, desde a extração até a venda do ouro nos mercados internacionais, passando por diversas pessoas ou empresas que compõem essa trama de conectividades por fixos de fixos e de fluxos. Fecho as aspas. Certamente, Gutenberg, a mineração ilegal na Amazônia não é uma atividade isolada, e sim articulada com uma série de redes de influência econômica e política. É isso mesmo que você aborda, por favor? É isso mesmo. Eu só gostaria de aproveitar para fazer uma reflexão sobre algo que a Ana apontou, do garimpeiro não ficar rico, no máximo ele consegue uma pequena quantidade, resolve a sua vida
e se dedica a outra atividade, resolve sua vida conseguindo uma casa, conseguindo um dinheirinho para tocar uma atividade. Você vê muito isso no Oiapoque. Então, a Ana, quando ela coloca... A Ana coloca... Já vou juntar a sua pergunta com essa ideia que a Ana trouxe do garimpeiro não enriquecer. Existe toda uma trama de relações hierarquizadas. Tem aqueles que ganham, em geral, aliás, são aqueles que vão vender nos mercados internacionais, as barras de ouro, etc. A Ana, no livro, ela coloca um pouco dessa trama. Isso me chamou muito a atenção, Beth. O leitor ele vai ter oportunidade de ver uma Ana escrevendo, ora como geóloga, ora como uma pessoa formada em química, ou ora como geógrafa, ora como historiadora, demógrafa, bióloga, cientista ambiental, transita no direito ambiental, nas relações internacionais, na sociologia, na geopolítica, até na matemática, fazendo cálculos e dizendo quanto a pessoa pode ganhar, etc. Então, esse é algo sensacional do livro. Quando a Ana coloca, faz a associação dos diferentes atores, e quem quiser saber os atores, leia o livro, quando ela faz essa conexão das pessoas que estão lá na base, né, fazendo todo o procedimento de limpeza da área, fazendo tudo aquilo que o livro conta, a Ana vai tecendo uma teia de relações em que ela vai apontando pessoas e relações que estão conectadas, e é justamente essa trama que eu chamo a atenção, que não acontece só lá, mas que a Ana evidencia lá. E isso fica muito claro quando a gente lê o livro, e quando ela narra figuras emblemáticas, como o Bic, a Silverona, que organiza o Titanic, e eu chamo a atenção no meu texto do blog Rocha, essa coisa de como esses atores eles vão se conectando em torno de uma atividade que, para mim, Beth, o livro da Ana narra uma história fictícia, mas o livro da Ana é uma crítica social que agrega diferentes temas em torno da mineração do ouro. Veja, a mineração do ouro na região das Guianas e toda essa macro-região, que é uma parte da Amazônia, ela começou a ser desenvolvida no século XVIII, ganha musculatura no século XIX, só que agora, na aurora do século XXI, lá por volta da década de 90, que isso começa a gerar muito problema por conta do uso do mercúrio, por conta dos problemas ambientais serem colocados como na agenda do momento, isso sem sombra de dúvidas. Então, toda essa trama de relações que você chamou a atenção articula atores, mas articula também temas que estão correlatos à ideia do garimpo e, de tabela, a ideia que a Ana traz contando a história da personagem que é a Dendiara. Você gostaria de fazer um comentário agora, ou eu posso passar a palavra ao Stefani? Vamos ouvir o Stefani. Vamos ouvir o Stefani, né? Depois passamos de novo para você. Sim, Stefani. Só para falar das consequências políticas da garimpagem, é que já falamos desse acordo quadro ligando a Guiana Francesa ao Amapá, e, infelizmente, a garimpagem está atrapalhando essa cooperação, antes da pandemia, que mudou tudo, é claro. Porque, por exemplo, o ultramar francês recebeu a competência, que não tem as outras regiões da França, a competência de, além de fazer cooperação regional transfronteiriça, de ter laços diretos com o Estado soberano, no caso, o Brasil. E o Rodolphe Alexandre, que sucedeu a Antoine Carême como, digamos, governador da Guiana Francesa, ele veio se entrevistar com a Dilma Rousseff, aproveitando, aliás, a visita do primeiro-ministro francês também no Brasil. Mas não era para falar em cooperação, é para se queixar das consequências da garimpagem no ambiente da Guiana Francesa. E o mesmo ano, acho que foi em 2011, se não me engano, o Rodolphe Alexandre, então, boicoteou a reunião, a comissão mista transfronteiriça ligando Guiana Francesa e França e Amapá e Brasil.
E, além disso, eu gostaria de fazer outro comentário. Existe também uma cooperação entre França e Brasil para lutar contra a garimpagem clandestina. Mas é como o muro que o Trump queria fazer entre México e Estados Unidos. O problema é que, até se ninguém enriquece ou quase ninguém enriquece com o garimpo, o nosso colega comum, Gutenberg, François Michel Letourneau, que fez uma obra magistral sobre todo o sistema garimpeiro, que a Ana mostra, aliás, a Ana mostra bem o famoso sistema garimpeiro, que é toda a organização com cada escalão dentro da organização, do pequeno mineiro até o catralheiro, que faz atravessador, piloto, dono clandestino de uma propriedade que não existe, na verdade, tudo isso. Então, existe uma certa cooperação de luta, às vezes exércitos juntos, mas o problema é que pode ter toda a cooperação possível entre as polícias, entre os exércitos. O problema é que, enquanto um garimpeiro tem a possibilidade ou até um sonho de ganhar mais num garimpo da Guiana Francesa do que numa favela do Maranhão ou até do Amapá, ele vai tentar. E enquanto terá esta situação social no Maranhão, que faz que o cara do Maranhão, uma favela do Maranhão, ele não tem nenhuma esperança no Maranhão, ele vai tentar a sorte num garimpo da Guiana Francesa. E os exércitos não vão poder conter toda essa miséria. O problema não é só militar, não é só policial. O problema também, além de político, ele é socioeconômico. É verdade. As pessoas saem de outros estados do Brasil em busca do sonho do ouro. Vão para o garimpo no Amapá, vão para o garimpo na Guiana Francesa. E, quando se dão mal, eles terminam no Hospital Icaena ou no Conselho Tutelar de Macapá. É uma espécie de... Confluem atrás do ouro populações, gente de todos os estados do Brasil. O Maranhão é um dos que a gente mais vê, né? Os maranhenses, mas são de todos os estados do Brasil. Eles terminam sendo um problema social para o Amapá, que tem que resolver depois o que fazer com aquela população que está sendo mandada embora da Guiana Francesa, que a polícia francesa consegue fechar um garimpo. E é um problema que realmente muito profundo, com muitas raízes. É uma árvore frondosa com raízes muito profundas, que para extirpar é preciso um trabalho comum muito maior do que só a polícia e muito maior do que só a assistência social. E tem que ter um envolvimento, sim, do Estado, mas da União, do município. É uma coisa complicada. Eu realmente admiro as pessoas como a Janete que enfrentam essa situação todos os dias, porque a gente... E é um ônus, no fundo é um ônus para a prefeitura do Oiapoque, para a prefeitura do Macapá, essas populações que se deslocam. Sem dúvida. Eu gostaria de ouvir a Janete, eu sei que seu tempo está terminando, né, Janete? Está terminando, sim, Beth. Mas eu gostaria de uma última palavra sua sobre esse aspecto social que foi levantado por eles e que eu acho que, no caso do livro, ele tem, digamos assim, um diferencial, se eu posso chamar assim, de ser visto pelo ângulo de um olhar feminino, né? Quer dizer, dar a essa dimensão da tragédia, né, da exploração de uma criança como aquela, essa urgência que a gente gostaria que fosse encarada por todos, assim, né? Então, por favor. Com certeza, Beth. Para mim é muito enriquecedor esse debate, ouvir o professor Gutenberg, o professor Stephanie, a Ana Beltrame, é muito importante para mim. Na última semana de fevereiro, eu estava terminando de ler o livro, quando eu, ouvindo o noticiário do Amapá, ouvi do fechamento de um garimpo lá na Guiana Francesa. Eu digo, meu Deus, continua, a luta é grande, né? Como todos colocaram aí, como a Ana colocou, as autoridades da França, da Guiana e do Brasil se reúnem, mas não conseguem resolver, né, essa questão. Mas eu quero deixar um comentário, Ana, assim que você mostrou
sobre essa corrente de imigração enorme para a Guiana Francesa de brasileiros. Não é nem só dos amapaenses, Gutenberg. E você, no livro, você mostra a geopolítica da Guiana desde o começo, os indígenas, o ciclo do açúcar, do café, da chegada dos vietnamitas, dos amongues, que são integrantes importantes ali da população da Guiana, né, por toda a riqueza que eles trouxeram de lá para até a Guiana Francesa, que nós, como da fronteira, podemos desfrutar, e quando de Gaulle definiu instalar a base espacial de Kourou, aí houve uma migração enorme de brasileiros para a construção da base, né, e depois a construção de Kourou, da cidade Mesmo, de né? Kourou. Os trabalhadores da construção civil. São quantos, Ana, os brasileiros que vivem hoje na Guiana Francesa, e nas entrelinhas do seu relato no livro, dá para perceber que tem muitos ilegais que você dava um jeito ali na representação, né, diplomática, de encontrar com eles nas festas de santos, nas igrejas. É impressionante, é muito ampla o alcance do que você aborda no seu livro, né? O passeio de Dendiara. E eu quero finalizar, é uma pena que eu vou ter que me retirar, mas falar assim da delicadeza sua nesse passeio com a Dendiara, de trazer todas essas questões que estão sendo colocadas nessa mesa de debate aqui, trazendo todos esses personagens. Essa personagem fictícia, ela foi assim, o seu, como é que eu diria? Foi o trunfo que você teve na mão para levantar todas as questões sociais, ambientais, da geopolítica, dessa fronteira aí entre o Amapá e a Guiana, da floresta amazônica, e eu te parabenizo, mais uma vez. Parabéns, Beth, e a todos que estão juntos com você, né, nesse debate sobre essa obra que você produziu e que merece ser difundida, mas muito. E aqui no Amapá, especialmente. Grande abraço a todos. Um abraço. Obrigada, Janete. Muito bom. Nada, gente. Tchau. Tchau. Beth, eu queria fazer um breve comentário, mas é bem breve para você continuar a conduzir. Sim. Assim, eu fiquei tão tocado com o livro da Ana que eu sonhei com ele. Eu estava lendo e eu sonhava, porque eu conheço, eu não cheguei aí a um garimpo na Guiana Francesa, mas eu conheço muito daquilo que a Ana narra no livro, e eu cheguei a sonhar, porque eu li assim, como eu falei, né? Você lê e não quer mais parar. E aí, só que, além disso, mexeu muito com o meu psicológico, a história. Eu queria ver o final da história, não vou contar, obviamente, mas eu queria ver o final da história sem ter que pegar o livro e ir aqui atrás e ver. Não, mas eu queria ver todo o percurso que a Ana narrou no livro. E, assim, eu fiquei muito, muito tocado, viu, Ana? Isso eu não tinha te dito ainda, mas eu fiquei muito emocionado e me impactou, assim, toda a maneira como você escreveu, que foi muito leve, e a trama também, os vários problemas envolvidos, a crítica social que você faz e que Janete chamou a atenção. Pois era mais ou menos a ideia, era fazer isso. Que eu acho interessante também, né, Ana? Eu gostaria de abrir essa parte do debate também agora, é como que você, através de personagens, digamos assim, de um micro-universo, né, personagens miúdas, à margem quase da história, do mainstream, né, da história principal, você consegue ir articulando a história e, ao mesmo tempo, mostrando todas essas engrenagens envolvidas, né? Isso que o Gutenberg falou foi a minha sensação também, ao ler o livro pela primeira vez.
fui talvez uma das primeiras a ler como editora, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Ana, essa maneira como você teceu, né, a sua narrativa em torno desses personagens, talvez secundários do ponto de vista do grande mundo político e econômico, né? Mas através deles você conseguiu levar o leitor a esse universo. Eu não tinha muita alternativa, Beth. Eu não posso escrever um livro sobre política externa enquanto eu for funcionária do Itamaraty. Eu não posso trabalhar as relações em conversa com o Stefani, com o Berg, a gente já conversou, mas enquanto eu for diplomata, isso é um assunto que eu tenho que respeitar. Isso faz parte da ética da minha profissão. Então, se eu quisesse narrar alguma coisa que me impressionou também, que foi o garimpo, as crianças, eu teria que partir justamente para esses pequenos atores e trabalhar no microcosmos. E que foi o que eu fiz. E sempre tentando proteger a identidade das crianças. Por isso que ninguém, Stefani, consegue reconhecer. Nenhuma dessas pessoas existe. A Dendi não existe, o médico não existe, o assistente social não existe, o jornalista não existe. O jornalista é uma mistura de vários jornalistas de quem eu já fugi na minha vida de diplomata. Bom, eu sou jornalista. Pois é, a arte de tratar com a imprensa também é a arte de sair de fininho. Eu tenho nomes, eu sei quem eles são. Mas a ideia era não revelar a identidade, sobretudo proteger as crianças. E também proteger as pessoas que me davam informação sobre o garimpo. Quer dizer que aquelas pessoas amapaenses que eu menciono absolutamente não existem. Eu também não queria que as pessoas achassem que Dona Fulana, em Vila Brasil, contava coisa para cônsul. Então, eu criei personagens assim. A pessoa que mais me ensinou sobre a Guiana foi o Gutenberg, que de jeito nenhum aparece no livro. Aparece uma moça chamada Laura. Laura. Pois é, quem é a Laura? Você então, disfarçou bem, né? Disfarcei bem, mas realmente eu não posso revelar a identidade das crianças. As crianças é que têm que ser protegidas. Então, aí vai criando vários personagens fictícios. E era a maneira de escrever, trabalhando nesse micromundo. E, naturalmente, sempre preocupada em não ser comparada com grandes obras sobre a Amazônia, porque ele é um pouco de cada coisa assim, mas tudo é amador. Mas eu acho tudo é amador. Você conseguiu, talvez por tudo isso aí que você falou, né? Mas você conseguiu achar um veio, né, nessa história, de uma maneira de contar esse grande problema, não só ambiental como social, de uma maneira que, como todo mundo falou, a gente não consegue parar de ler, né? Mas eu gostaria de aproveitar ainda os dois professores, os dois geógrafos, e comentar um pouco mais sobre a questão do desmatamento da Amazônia, provocado não apenas pelo garimpo ilegal, mas a gente sabe que são várias atividades econômicas que se dirigem para essa região, com o intuito de obter o máximo de renda e tudo mais. E gostaria que o Stefani começasse esse aspecto. Quer dizer, não falta uma estratégia, Stefani, do ponto de vista de como, digamos assim, usufruir dessas imensas riquezas de maneira não predatória? O que justifica muitos garimpeiros para praticar a garimpagem ilegal na Guiana é que eles dizem que os guianenses não praticam a garimpagem. Então, tem esse ouro que ninguém explora, então nós vamos explorar, porque nós precisamos. Então, isso serve como desculpa. Acontece que a Guiana Francesa é muito pouco povoada, mais ou menos 300 mil habitantes, que é a população da metade de Macapá. E é a população total da Guiana Francesa, incluindo os imigrantes, inclusive clandestinos que estão incluídos. Nós sabemos mais ou menos quantos são. Bom, e a Guiana Francesa, por isso, também é pouco explorada. E eu acho que não me engano dizendo que é a França, a Guiana Francesa, que tem a porção mais preservada da floresta amazônica em relação a uma área definida politicamente. E tem poucos projetos, na verdade, de exploração. O famoso projeto Montagne d'Or, que ficou famoso até na França, teria sido um projeto com forte impacto ambiental, apesar das empresas dizendo que eles iam tomar todas as garantias, o que é verdade.
só que até essas garantias não impedem que tenha um certo impacto ambiental. Mas se esse projeto, que por enquanto parece abandonado, se esse projeto tivesse nascido, teria sido talvez o maior projeto de desmatamento da Guiana Francesa desde a construção da barragem de Petit Saut, que é uma barragenzinha em relação ao que se faz no Brasil. É por isso que o impacto ambiental da garimpagem é o maior da Guiana, porque as políticas públicas, na verdade, têm poucos projetos de planejamento no interior da Guiana, que faz que o interior da Guiana é bem preservada. É por isso que a garimpagem tem esse impacto, inclusive psicológico, entre os guianenses, que, para eles, muitos guianenses estão contra a cooperação transfronteiriça com o Brasil, porque, para eles, o Brasil é o país que rouba as riquezas da Guiana, porque, na verdade, são os garimpeiros que mais causam um dano ambiental à Guiana Francesa. Eu gostaria de colocar essa mesma questão para o Gutenberg, ou seja, Gutenberg, em resumo, não é possível ter uma estratégia factível de se conseguir usufruir dessas riquezas de uma forma não predatória? Eu repito aqui a pergunta que eu fiz para o Stefano. E aí eu falo não apenas digamos, da Guiana, ou especificamente da fronteira, mas da Amazônia como uma forma mais ampla, né? Não, eu vou começar, obrigado, Beth, pela bela pergunta. Aliás, todas são muito pertinentes, mas essa toca muito na ferida, essa da questão ambiental, do desmatamento e tal, da contaminação dos rios, que é uma derivação desses vários problemas que nós vivemos na Amazônia, né? Eu te diria o seguinte, Beth, vou resgatar o livro da Ana, mas sem, novamente, contar partes dele. Quem quiser que vá ler, por favor, né, Ana? Assim, a Ana, ela percorre na parte do livro, ela vai descrevendo como o mercúrio é nocivo ao meio ambiente. Então, e isso é muito interessante, porque ela faz de uma maneira muito leve, de uma maneira muito didática. Nós, da academia, eu, o Stefano, e o autor que ele acabara de citar, que é o François Michel, que escreveu um livro lançado também ano passado, especificamente sobre o garimpo de ouro na Guiana Francesa, um livro de muitas páginas, com muita informação, mostra, e nossa linguagem, portanto, é uma linguagem muito técnica, Ana, então ela suaviza essa linguagem, mas ela não perde a potência ao mostrar como ocorre a ideia do ciclo da vida que ela coloca, que vai da cadeia alimentar, vai daqui, vai dali, puxa daqui, contamina aqui, aí contamina todo mundo até chegar aos seres humanos. Isso foi genial. Isso, na hora que o leitor passar por esse trecho, vai ficar muito claro muitas partes do livro e que ela também trata com um alto grau de suavidade e de didática. Bom, em segundo lugar, isso, obviamente, o problema, eu vou concordar plenamente com o Stefani e eu vou alongar a escala de análise. O problema do garimpo é um dos problemas mais antigos. A questão do ouro vem desde a chegada dos colonizadores no final do século XV, percorre 500 anos de história, foi o primeiro caso de exploração mineral e é hoje de exploração mineral em larga escala, e é hoje um problema que acomete não só a Guiana Francesa, é um problema que gera efeitos negativos no Suriname, gera efeitos negativos na República da Guiana, gera efeitos negativos na Guiana venezuelana e na Guiana brasileira. Então, notem, eu estou falando de uma macro-região, que é a região que eu tenho me debruçado a estudar, estou tentando finalizar um livro agora, e com uma coautora, que é a Clícia de Micelli, e que nós mostramos, se nós formos observar, a Guiana Francesa, que é o foco do livro da Ana, representa 4% aproximadamente de toda a região das Guianas, só que se você for observar o território
da Guiana Francesa é o que mais há ação da mineração, e boa parte ilegal, usando mercúrio. Então, é um grande problema, é um problema generalizado. Agora, a França não aceita, como a Ana já mencionou, o Brasil também não aceita que os nossos, né, os brasileiros se desloquem para desmatar, para usar mercúrio. Nós não aceitamos. Só que, assim, é um problema sério que percorre toda a região das Guianas. Em segundo lugar, Beth, a França como um todo, ela tem a Guiana Francesa como uma grande unidade geopolítica de preservação da natureza. Daí, mais um motivo para combater com unhas e dentes a questão do garimpo irregular. Só que aí você me pergunta, há uma alternativa? Há alternativas, só que, como a Ana falou, as raízes são muito profundas. Mas eu vou te dizer uma alternativa que poderia associar, congregar todos os países num grande consórcio de países amazônicos que fazem parte da região das Guianas e incluir a França, que, embora a Guiana Francesa faça parte da França, é uma unidade, é uma coletividade territorial pertencente à França, mas Paris está muito distante. Paris, o centro de poder francês, quer preservar a Amazônia e usar uma pequena porção, que é a base espacial de Kourou, onde saem muitos lançamentos todos os anos. Mas eu vou te dar, para finalizar a minha resposta, uma alternativa que tem se debatido muito nos últimos anos, que chama-se Indústria 4.0. E dentro da Indústria 4.0 existe também uma derivação que é a Amazônia 4.0. Tem um brasileiro chamado Carlos Nobre, que ele desenvolveu vários argumentos, e também isso segue uma linha da geografia política com a qual eu trabalho. Tem uma autora já falecida, Berta Beck, que é muito conhecida na nossa área da geografia, muito conhecida, aliás, em diferentes áreas do campo das ciências sociais. É o seguinte, a gente tem que encontrar formas de mostrar para as empresas, para aqueles que querem usar o território, que é muito melhor você deixar a floresta em pé, fazendo de lá, investindo pesadamente na ciência, tirando fármacos, tirando derivações de toda essa imensa biodiversidade que a gente tem e demonstrando por A mais B que, se você tira uma grande proteção da Amazônia, você tira uma grande proteção do meio ambiente como um todo, em razão do equilíbrio, né, térmico que a Amazônia, e nós estamos falando de uma parte da Amazônia, ajuda a deixar dessa maneira. Então, portanto, eu diria, Beth, que a indústria 4.0, ou seja, você investir em alta tecnologia nos produtos da floresta, é uma alternativa que todos os países poderiam se unir. O problema é que nós estamos falando de uma parte do Brasil que a indústria do Brasil está em outro lugar, está lá para o Centro-Sul. E o Suriname, a República da Guiana paupérrima, o Suriname também vive em regimes em que há uma instabilidade política muito grande, níveis de corrupção muito altos. Então, não é um problema que não é tão simples de resolver, é uma alternativa que não é tão simples de colocar em prática. Perfeito. Desculpe se eu me alonguei muito. Não, tudo bem, é importante. Eu gostaria de colocar uma questão levantada por uma das pessoas que está assistindo a nossa live, chamado Gleury Salles Farias, acho que é Gleury mesmo. Ele colocou um ponto, Ana, que eu acho que você poderia, a gente não abordou ainda, mas acho que você poderia comentar. Ele disse que achou muito interessante a relação dos indígenas, né, com relação aos garimpeiros, né, o temor manifestado em relação à atuação dos garimpeiros. Você traz um pouco essa questão indígena, inclusive com um personagem delicioso, né, o pajé, o Petalacinho, mas você também fala um pouco dessa dificuldade, né, exatamente talvez pela presença de pistoleiros, pelos esquemas de poder instalados ali dentro, né? Os índios, às vezes eles ajudam os garimpeiros dão dinheiro, o índio parece que vai ser cooptado pelo garimpo clandestino, pelo sistema
do garimpo clandestino. Mas, na maior parte das vezes, e pelo menos eu tenho aquilo que me traziam no consulado, eu nunca fui a campo estudar, mas na maior parte das vezes o índio acaba se dando mal. Ele é acusado de ter roubado uma ferramenta que ele pega porque ele acha que ele precisa, um facão, uma pá, uma ferramenta, um par de botas. Algo acontece e o índio se desentende com os garimpeiros, e o índio, então, poxa, ele é punido pelo pistoleiro que cuida do garimpo. E aí não dá certo. O índio com o garimpo, eu não vejo dar certo. Pode, no início, haver o índio é remador, leva na canoa, mas não é uma relação que dure, é uma relação que, em seguida, o índio vai levar pior. E também ele vai ficar muito mal, porque o índio é nômade. Ele sai de um lugar e vai para outro. Faz a roça, depois ele vai para outro lugar. E o nomadismo dos índios, muitas vezes, é interrompido pelo garimpo. E aí o índio já fica chocado porque alguém invadiu a terra dele. Não tinha ninguém naquela terra, mas era a rota do nomadismo do índio. Ele passava por ali, ele acampava ali há 18 luas atrás, e aí ele chega, está o garimpeiro, já há uma fricção muito séria. Então, o índio e o garimpo dificilmente dão certo. Eu não creio que seja um bom encontro. Eu não conheço profundamente o assunto, porque eu só sei o que chegava no consulado. Mas eu acho que não dá muito certo. Eu posso acrescentar que claro, os índios do interior da Guiana Francesa, eles vivem em grande parte de pesca. Eles não podem mais pescar nem consumir peixe por causa dos rios poluídos pelo mercúrio. E já tem nessas aldeias crianças que têm nos cabelos proporções de mercúrio altas demais, que lembra o que acontecia no Japão nos anos 70. Houve até um livro que foi publicado por um jornalista francês dizendo, eu estou traduzindo, Indígenas da Guiana Francesa, os esquecidos da República. Interessante. É verdade, é verdade. O rio fica poluído porque a caça na Amazônia é difícil a proteína vermelha. Só o macaco e o tucano são a anta, mas o índio vive e os do interior da Guiana Francesa pescam, né, Stefane? E aí eles se encontram diretamente com o peixe que é portador do mercúrio. E o contato, em geral, eu nunca vi dar muito certo. O quilombola também não dá muito certo com o garimpo. O quilombola do Suriname também, outra coisa, porque os quilombolas, principalmente do lado surinamense, um pouco do lado franco-guianense, frequentemente eles se fazem como se eles fossem os donos de verdade, são eles que exploram os brasileiros. E já houve casos, há 15 anos atrás, na Guiana, de um famoso quilombola que tinha dupla nacionalidade francesa e surinamense, que era dono de um garimpo, mas dono informal, é claro. Informal. E que foi na justiça, porque ficou comprovado que ele torturou 2 garimpeiros brasileiros que trabalhavam para ele. E parece que os quilombolas se dão mais do que os índios com o garimpo, porque eles dão mais valor ao ouro do que os indígenas. Talvez seja por isso. Aliás, por falar em ouro, o Carlos Borges, que também está nos assistindo, né, faz a seguinte pergunta. Diz o seguinte: ele diz, alguém enriquece com a garimpagem ilegal, certamente não são os garimpeiros. Isso foi dito mesmo pela Ana. Aí ele lembra que foram 7 toneladas de ouro extraídos entre 2007 e 2010. Não é pouco dinheiro? Não é pouco dinheiro, né? Perdão, ele faz uma exclamação. Ou seja, para onde foi esse dinheiro e essa riqueza? É a pergunta. A gente sabe que nem todos, talvez seja um tema mais apropriado para alguém que estude essa questão específica, né? Mas talvez algum de vocês possa comentar, tá? É preciso fazer um estudo aprofundado para ver quem, mas em princípio no garimpo, o garimpeiro tira o ouro, ali tem um ou 2 pistoleiros pagos que mantêm a ordem no garimpo. Aí tem a logística do garimpo, que sustenta o Oiapoque, é o catraieiro, é o mantimento, é remédio, tem a logística, e o que começa a acumular o dinheiro é o atravessador.
é o que organiza a logística para botar o garimpeiro no meio da selva com material para fazer a escavação. Esse começa a ganhar dinheiro e existem atravessadores no Oiapoque, atravessadores em Macapá. Aí depois tem o comerciante no Rio e São Paulo. E aí tem o comerciante... Agora, é uma rota. Seguir o dinheiro do ouro é uma coisa... Assim, isso é uma coisa grosseira que eu estou dizendo. Aí são livros especializados, mas existem. Existem, a gente pode até tentar recomendar, mas existem coisas muito importantes escritas sobre essa rota quem vai enriquecendo, em que proporção, na medida em que o ouro muda de mãos, até chegar no cofre de algum banco central ou numa joalharia em Nova York, em Paris. É um estudo longo. Mas é muito importante entender, né, Ana? Você desperta para esse problema. Eu acho que é um outro mérito do livro, né? E, sobretudo, não paga imposto. Essa riqueza não deixa um tostão de imposto, nem para o município de Oiapoque, nem para o estado de Amapá e nem para o governo brasileiro. Nós, com os impostos que nós pagamos, é que sustentamos a polícia que tenta fazer alguma coisa, os médicos que têm que atender os envenenados do mercúrio, e nós sustentamos, e não entra um tostão para os cofres públicos. Isso é tudo ilegal. E isso é o que, assim, me preocupa como agente público, eles não pagam um tostão de imposto. É tudo à margem da lei. A Isabela Teixeira até falou sobre isso na live de lançamento, né? Quer dizer, todas essas atividades ilegais, elas não beneficiam a comunidade, no fundo, né? Uhum. Elas estão à margem mesmo de todo o processo de tributação e tudo mais, como você observou. Pois não, Gutenberg? Beth, eu só chamo a atenção que a Ana, numa parte do livro, ela vai falando dessa geografia do ouro, geografia pela qual o ouro ele transita entre... Um pouco a gente falou ainda agora dessa trama de relações hierarquizadas e pulverizadas no espaço. Chega um momento que entra no que eu chamaria de hiperespaço. Chega um momento que você se perde, porque vai... O Ana acabou de mencionar, vai para Nova York, vai para Dubai, enfim, vai para N lugares. O ouro, a gente sabe como ele vai até determinado ponto. E a Ana, de maneira também muito, muito sagaz, muito didática, ela vai contando um pouco disso, do porquê não paga o imposto, como é que o ouro sai do ilegal para o legal, como é que ocorre essa mudança, né, de padrão. Acho sensacional, Ana. A gente já está caminhando para o final da nossa live, já temos mais de 1 hora, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta geral, para que vocês respondam, cada um de vocês, né? Pensando que o livro realmente ele nos aproxima dessa região que conhecemos tão pouco, nós que não estamos aí como vocês, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, um universo que precisa ser mais conhecido, né? Mas eu perguntaria qual o horizonte que vocês enxergam para essas questões todas que foram levantadas, né? Quer dizer, de alguma maneira, estamos condenados à degradação social e ambiental ou temos caminhos, temos possibilidades? Deixaria a Ana por último, tá, Ana? Que vai ser o seu gran finale, digamos assim. Opa! Começamos com a Stefanie, pode ser, Stefanie? Pode ser. A classe política da Guiana Francesa, por exemplo, apostava numa indústria aurífera legal, como foi o projeto Montanha d'Or. Dizem que pouco serve que tenha política ambiental, de qualquer forma, vai ter garimpagem. Então, a partir do momento que vai ter garimpagem, melhor que seja garimpagem legalizada, vigiada por uma empresa multinacional que vai empregar garimpeiros e assim vai ocupar o espaço e assim vai fazer que não tenha mais garimpagem ilegal. E isso, claro, vai contra a política ambiental do governo francês, como de uma boa parte da população da Guiana Francesa. E agora, além de parabenizar a Ana, agora esse comentário para você, Beth, é que seria bom, como já falei, que esse livro seja traduzido para o francês e talvez possa ser a partir da editora L'Harmattan, que é uma editora especializada em livros em relação
os países do Sul, América Latina, o ultramar francês. L'Harmattan. E o L'Harmattan, e se ele não mudou, o diretor editorial da editora L'Harmattan, ele é o antigo reitor da educação da Guiana Francesa, que conhece bem. Eu poderia até fazer o intermediário para que o livro seja traduzido, porque para mim seria muito importante que a população francesa, acima disso, a população da Guiana Francesa tenha acesso a esse livro, porque ele é, eu diria, outro ponto de vista do que mostraram as telenovelas. Que é um ponto de vista mais brasileiro, eu diria, mais documentado, porque as novelas mostravam clichê, enquanto o livro da Ana é, pelo contrário, muito documentado, explicando o sistema, como funciona o garimpo, e, além disso, como já falei, além de ser um livro, eu diria, didático sobre o funcionamento da garimpagem, também é um romance, uma ficção, é um romance policial que vai fazer que o leitor vai querer ler até o final. Perfeito. Gutenberg, você poderia falar, comentar, e sendo que você talvez já tenha apontado alguns caminhos aí para o futuro muito interessantes, né? Essa questão, sim. De deixar a floresta em pé e tentar com ela de pé e não destruída, sim. Né? Quer dizer, eu quando perguntei sobre que perspectiva, que horizontes vocês possam vislumbrar, eu falo de uma forma mais ampla, não apenas na questão do garimpo, mas na questão dessa região do ponto de vista econômico e social. Beth, eu te diria o seguinte, que na geografia a gente nunca fala em totalidades, nem tudo, nada, sempre, nunca nos extremos. Então, respondendo a tua pergunta, eu diria que o primeiro passo é vontade política. Essas mudanças, nós não estamos condenados a permanecermos como estamos, em lugar nenhum no mundo, na verdade. O que precisa, no nosso caso, que é o ponto, é de vontade política, mas vontade que gere efeitos permanentes, não efeitos transitórios. Existem muitas ações que são feitas de política de governo, e quando os gestores mudam, a política se desfaz, se aproximou, aquilo vai se desagregar, porque outros atores entrarão, começará tudo do zero. Então, assim, eu te diria que nós precisamos de estruturas sólidas na nossa relação com a Guiana Francesa. Nós estamos caminhando, tem temas que caminham muito mais rápidos do que outros temas. Temas relacionados à saúde, por exemplo, o tema da saúde é um tema que caminha um pouco rápido, porque há uma preocupação bilateral muito forte. Agora temos o coronavírus, uma situação que nós passamos na nossa fronteira, que até então a gente não tinha passado. O grau de fechamento agora é um grau que não... né? É da fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. Nós escrevemos um artigo, eu e o Stefani agora, que a gente vai mostrando que agora é um momento de ruptura com todo um século de história que foi se alterando gradativamente, mas que agora houve um ponto de ruptura. Claro, pode ser curto esse tempo, mas houve muitas mudanças em que a gente não esperava. Até 2019, a gente não esperava acontecer de uma maneira tão rápida. Então, nós precisamos, Beth, de estruturas sólidas. Algumas, eu vou citar uma que a Ana Beltrame fez parte disso, que era o Conselho do Rio, foi dando certo, depois começou a envolver muita política partidária, muitos interesses, e aí começou a desandar. Então, nós precisamos criar estruturas sólidas e que, quando os políticos que criarem essas estruturas tenham em mente que aquilo vai permanecer. A ponte binacional é uma política sólida, porque ela vai permanecer, independente de quem esteja. Só que é uma obra, não é uma instituição, não são pessoas concursadas ou munidas de poder para tomar decisões que, mesmo que contestem quem está ou no Estado ou no governo federal, etc., que tenham um reflexo positivo para quem está na fronteira, que tenha um reflexo positivo para o meio ambiente, que tenha um reflexo positivo para o comércio, e assim sucessivamente. Bom, essa é a minha resposta, e agora eu aproveito o momento, Beth, para te agradecer imensamente o convite feito
Adorei a conversa aqui que nós tivemos nesse momento. É sempre um prazer estar com Stefânia. E eu diria, Ana, estou maravilhado em estar em vossa presença, em vossa companhia. Você sempre muito culta, muito inteligente. E eu aqui, só tenho a agradecer por você ter escrito esse lindo livro. E eu me sinto parte dele, que nós conversamos várias vezes em diferentes lugares, seja em Toronto, seja em Cayena, seja em Macapá, sobre uma história que você precisava colocar, né, publicar, e saiu essa bela obra que é o Passeio de Dentro de Área. Muito obrigado. Que bom, muito obrigada. Ana, é você agora, para encerrar a nossa Obrigado conversa. a vocês, obrigada a Janete também. Eu entrego o livro para vocês, ele realmente é uma coisa para divulgar a situação social, para divulgar a existência de uma fronteira com a França, que nós não aproveitamos para ter o intercâmbio que deveríamos ter com o Estado francês no norte do Brasil, e também os funcionários do Itamaraty, que só se lembram, quando dá certo, ninguém sabe que tem uma pessoa no consulado. O cônsul só aparece quando está tudo errado, aí ele é o culpado. Quando dá certo, as pessoas nos esquecem. Eu fiz um agradecimento para os colegas, eu estou em fim de carreira, e eu acho que eu tinha que deixar uma coisa escrita em benefício do serviço consular. Mas muito obrigado. Stefânia, aceito o L'Harmattan, aceito tudo. Eu acho legal poder divulgar assim. Muito obrigada, Beth, Berg, Stefânia. Uma boa noite para vocês e para todos que ouviram a live. Eu gostaria, antes de encerrar, apenas lembrar que o livro, né, O Passeio de Dentro de Área, está disponível nas livrarias da Amazon, na estante virtual, na livraria da FGV, está também na loja virtual da Tema Editorial e também na livraria da Travessa do Rio, tá? Portanto, todo mundo terá acesso e, se Deus quiser, vamos colocar também em livrarias aí do Amapá, tá bom assim? Agradeço demais, Ana, agradeço a todos aqui, a quem acompanhou, e vamos em frente, se Deus quiser, poder trazer outras informações relevantes como essas desta roda de conversa. Boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.